Ora, boa noite a todos. Eu hoje queria vos convidar no Gente com História a ficarem bem presos ao nosso programa, porque a pessoa que vai estar connosco é a Lígia Pires, que visita reclusos aqui no Porto. Ela já está à minha espera em Canideu. Boa noite, Lígia. Boa noite, Américo. Olha, obrigado por estares connosco. Eu gostaria muito que te apresentasses em breves palavras. Obrigada eu por este convite e por estares aberto a dar a conhecer esta realidade um bocadinho oculta das cadeias. Eu sou a Lígia, tenho 44 anos, sou visitadora de reclusos há sensivelmente 5 anos, nas cadeias de Custóias, de Santa Cruz do Bispo Feminina e da Polícia Judiciária do Porto. Há algum tempo que desenvolvo esta atividade, já tive noutros tipos de voluntariado e tenho outros a par na igreja e dispensa solidária dos padres franciscanos e já estive também na pediatria do Hospital São João, já estive no IPO, mas este de facto é aquele tipo de voluntariado com que eu mais me identifiquei ao longo da minha vida e no qual eu acho que exerce melhor esta minha capacidade de dar tempo aos outros. Digamos que é aquilo que te fascina mais, não é? Sim, é aquele com que eu até mais me identifico. Como é que nasceu essa tua vocação? Como é que sentiste essa vocação para visitar presos? Bem, eu sou amiga do Padre David Matamá há mais de 20 anos, que é o assistente espiritual destas 3 cadeias, e ele está neste serviço há 10, 11 anos e já me vinha falando disto, mas eu estava envolvida noutros projetos, mesmo a nível pessoal, em casa, tinha os meus avós, quem cuidar, era complicado despender do tempo necessário para assumir um compromisso destes, porque é disso que se trata, não é? Ser voluntário é também assumir um compromisso ao qual esperamos, pelo menos, não falhar. E só quando consegui mais tempo, infelizmente, porque os meus avós deixaram de estar cá, é que consegui oferecer-me e dedicar-me de corpo e alma a esta causa. Pronto, comecei com algumas reticências, com alguns receios, sem ter a certeza de que isto seria o caminho certo e para o qual eu sentiria vocação, mas pronto, sempre animada por um grupo fantástico que somos, da Pastoral Penitenciária, e sempre com a atenção do Padre David, acabei por perceber que era mesmo por aqui, e por ir ficando, não é? Olha, mas entretanto, pela tua conversa, pela maneira como estás a falar, estás completamente envolvida, tu visitas a comunidade reclusa uma vez por semana, daqui a 20 dias, é mensal, como é que é esse processo? Sim, este projeto é todos os sábados de manhã visitamos a cadeia feminina, sábados à tarde a cadeia de Custóias, que é masculina, e às quintas à tarde a Polícia Judiciária do Porto. Temos também, exceto, claro, neste tempo de pandemia, às quartas à tarde na cadeia masculina, portanto em Custóias, também atividades de formação, que já não são tanto a parte da celebração eucarística como é aos sábados, mas a parte de formação, portanto, os que de nós podemos é quarta, quinta, à tarde e o sábado é todo dia, de manhã e de tarde. Mas nem tudo. É uma atividade que exige muito de vós. Tu estás há estes anos a trabalhar nesta área, nem sempre sais de lá bem, quer dizer, há de alturas em que sais, fica um bocado de ti lá dentro e sais perturbada porque são realidades pesadas, digamos assim. Sim, são realidades pesadas. Eu
um dos capítulos que sempre me fascinou mais na Bíblia, se eu pudesse reduzir a Bíblia a um capítulo, era o capítulo 25 de Mateus, que sempre me fascinou. E a parte em que Jesus diz: eu estive preso e vós foste visitar-me, foi uma coisa que sempre me tocou o coração. Eu disse: um dia ainda hei de fazer isto. E de facto, quando cheguei à cadeia, para mim não foi assim tão difícil, e quando lá estou não é assim tão difícil, porque eu vejo Jesus em cada um dos reclusos. Qualquer um deles podia ser nós e qualquer um deles é Jesus. Eu lembro do padre João dizer: vocês não vão levar, nenhum de nós vai levar Jesus à cadeia, porque ele já lá está. E ele contava que uma vez disse a um recluso: quando pensas que eu te venho aqui trazer Jesus, não venho. Quando a GNR te foi buscar a casa, Jesus já estava contigo. Quando vieste do carro até a cadeia, Jesus estava contigo. E o tempo todo que tu aqui estagaste, Jesus está contigo. E portanto eu sinto muito isso, sinto muito a presença de Jesus ali em cada um deles, não só por este capítulo 25 de Mateus, mas também pelo serviço que nós ali estamos a prestar. O lava-pés para mim é a cena da Bíblia mais bonita, que sempre mais me comoveu. E eu nunca me senti tanto ao serviço como me sinto ali com eles, com este pegar da toalha e de lavar os pés. E depois, apesar dos momentos difíceis que há lá e de tensão que há, muitas vezes até mais com o sistema e com tudo o que temos que ultrapassar até chegar à beira deles. Às vezes o mais fácil é estar com os reclusos, o mais difícil é até o chegar lá, é a parte institucional. Depois de estar com eles, nós sentimos que somos tão bem-vindos, e eles fazem-nos sentir isso, eles dizem-nos que nós somos uma alçada de ar fresco na semana deles, que nós somos a precária deles quando lá entramos. Agradecem-nos muito no fim, dizem que é um momento melhor da semana deles, que tudo o que possa vir de menos bom esvanece ali. Esvanece naqueles momentos em que nós percebemos que fazemos a diferença. Mas tu estabeleces um contacto tu a tu ou é sempre em grupo? Sim, por norma é sempre em grupo, embora depois temos momentos, por exemplo, aos sábados são as celebrações eucarísticas, ou a celebração da palavra na ausência do padre. Temos a parte do acolhimento, em que os recebemos e as recebemos, não é? Em que entregamos a folha, em que cumprimentamos, em que perguntamos como está o dia, e conseguimos estabelecer ali uns minutos de conversa com um ou com outro enquanto a celebração não começa. E igualmente no fim, nas despedidas, podemos conversar um bocadinho, estamos em conjunto, partilhamos qualquer coisa que eles queiram dizer. Nos dias de formação, isso é ainda mais fácil. Infelizmente, nas mulheres, à semana não temos disponibilidade. Elas não têm disponibilidade para nos receber porque trabalham lá na cadeia, a maior parte delas. Mas nos homens, às quartas-feiras, na parte de formação, é uma parte que nós conseguimos muito, que eles partilhem muito connosco, dependendo do tipo de formações que estamos a fazer. Já fizemos de várias ordens, da parte jurídica, de gestão de conflitos, de gestão de emoções, de psicologia, a parte bíblica, pronto. E é uma parte em que eles conseguem partilhar muito, muito connosco, assim como na Polícia Judiciária, que é uma parte também só de formação, às quintas à tarde, e em que eles também partilham muito connosco, um bocadinho de cada coisa, do que vivem, há uma coisa que eles dizem é que lá dentro eles não podem ser eles mesmos. No dia a dia eles têm que estar constantemente vestidos com várias capas, que têm que se proteger dos guardas, dos outros reclusos, dos próprios funcionários. Portanto, ali connosco é aqueles momentos em que eles conseguem ser realmente eles. Mas, olha, na verdade, cá fora também acontece um pouco isso. Nós cá fora também temos que vestir várias roupas para estar com várias pessoas. É verdade. E é tão pouca gente com quem nós conseguimos ser nós próprios, não é? São 2 ou 3 pessoas na nossa vida. Exato. Há um certo paralelismo entre a realidade de quem está preso e de quem se julga livre, mas também está preso, não é?
Claro, quem é que nunca foi recluso dentro de si próprio, não é? Todos nós reclusos em pensamentos, em emoções, em rancores, todos temos as nossas prisões, não é? Nós identificamos-nos todos muito com eles. Eu lembro quase toda a gente, a primeira vez que entra na cadeia, quando sai, já tive amigos, tive a oportunidade de levar, às vezes na Páscoa, às vezes no Natal, conseguimos levar um convidado, saem cá fora e a primeira frase, invariavelmente, é: caramba, são parecidos connosco. Assim, podia ser meu pai, podia ser o meu avô, é parecido com a minha irmã, com a minha mãe. Mas o que é que estavas à espera? Que tivessem 3 olhos e antenas? Ora, são pessoas iguais a nós. Qualquer um de nós está super perto de uma cama de hospital ou de uma cadeia. Não fazemos ideia, não somos, não é? De um momento para o outro. Pode ser de um momento para o outro. Claro que são iguais a nós. Ainda por cima, nas cadeias portuguesas não andam fardados. Portanto, andam vestidos igual a nós, falam como nós, quer dizer, somos nós ali. Essa é uma das coisas que às vezes o voluntário prisional tem dificuldade, sabes? Há muitas pessoas que entram e desistem em pouco tempo, muitas vezes não dizem porquê, mas eu acho que na cadeia nós somos muito confrontados com o nosso lado sombra. Temos Exatamente. todos, não é? Temos todos, e gostamos de pensar que só temos um lado de luz e que somos muito confrontados ali com o sermos nós, com as nossas falhas, não é? Aquilo mexe tudo muito com as nossas emoções, sem ilusões, ali assim, nu e cru. E isso também é difícil, não é? Porque também nos estamos a olhar ao espelho, também estamos a ver as nossas falhas, também as nossas hipóteses de errar. A Também vossa fica. fragilidade fica muito exposta ali, não fica? Sim, fica muito exposta mesmo. Mas pronto, eu acho que ser voluntário prisional é de facto tem que se ter uma grande capacidade de adaptação, não é? Mas nunca te aconteceu nenhum recuso, querer falar em privado contigo, querer desabafar contigo? Sim, nós já falamos um bocadinho em privado, sim, mas nunca é em privado mesmo, não temos oportunidade para isso. Eles têm, por exemplo, se quiserem chamar o padre durante a semana, há um espaço em que o padre recebe e fala em privado completamente. Ali, Vós não podeis. não, temos ali um bocadinho para falar ao lado, como digo, mas é sempre ali dentro de uma, Sim, de sim, uma, de uma proteção do grupo, sim, é sim. sempre mais ou menos, embora um bocadinho afastados, podemos sempre falar de qualquer coisa, mas sim. Mas, Lídia, não, em qualquer cadeia, e sobretudo penso que no feminino, a relação entre eles é muito conflituosa, ou seja, as mulheres muitas vezes são mais conflituosas do que os homens. Isso faz sentir nos vossos encontros, aqueles conflitos entre elas e entre eles, venham de cima quando estão juntos convosco. Como é que vós sentes capacidade de lidar com essas emoções todas? Às vezes já aconteceu, até mais nas mulheres, não é? Porque as mulheres somos por norma mais emotivas, não é? E como digo, o espaço em que eles estão connosco, como são daqueles, talvez será o único espaço em que eles conseguem estar à vontade, tanto eles como elas, muitas vezes já se notou isso. Por exemplo, também já na Polícia Judiciária, que é um espaço pequenino, em que nós reunimos na biblioteca e estamos ali mais em conversa, mais em privado, já se notou ali algumas picardias, nas mulheres também, até já voaram cadeiras uma vez numa celebração. Pronto, foi assim, mas também foi única, e nos homens nem tanto, curiosamente, é onde há mais, em custóias, e nem tanto. Mesmo nas formações, nas celebrações, nem tanto. Nota-se um bocadinho, sim, mas é tudo controlável, porque também quem vem ter connosco são pessoas que já estão à procura, não é? Daquele conforto espiritual, daquele lugar e, portanto, por norma, E não são temos. muitos os que querem o vosso conforto? Depende, porque depende dos dias, depende dos horários, porque às vezes lá está, por exemplo, nas mulheres à semana não conseguimos porque trabalham. Nos homens conseguimos a quarta à tarde, mas mesmo assim há uma série de outras atividades ao mesmo tempo, não é? Há escola, há visitas, há também, pronto, outro género
depois vêm os advogados, depois assistentes sociais, depois é muita coisa a acontecer às vezes ao mesmo tempo. Mas temos sempre um grupinho jeitoso nas formações e na celebração das mulheres são menos, a cadeia também é muito menor, não é? Do que a dos homens, mas estão sempre à roda de umas 20 mulheres, mas nos homens vêm às vezes 50, 70 às celebrações por norma sim. E portam-se sempre impecavelmente, são muito, muito atenciosos, gostam muito de participar, gostam muito de cantar, de tocar. Já tivemos uma banda em que eles tocavam nas nossas celebrações, gostam de ler. Ainda ontem lá fomos para fazer o teste de Covid, para podermos reiniciar as nossas atividades. Eles estavam todos a lavar a capela com muito esmero, todos desvergonhados. Ai, vocês retomam sábado, isto vai estar tudo impecável, vamos receber. E vê-se que têm gosto e que estavam ansiosos que voltássemos. Isso é muito bom, isso é muito bom. Olha, e este compromisso que tu e as pessoas contigo que trabalham assumiram é muito exigente. Vocês têm consciência de que eles estão à vossa espera. Pronto, têm que evitar o máximo de faltar, porque a vossa falta pode ser sentida como um certo abandono e depois Sim. abandonados. Como é que Sim. Isso Isso é uma das coisas que neste tipo, eu acho que se calhar em todos os tipos de voluntariado, não é? Como eu dizia há bocado, o facto de assumires o compromisso significa que te vais dispor a estar presente com regularidade e com continuidade. E não há outra forma de criar relação. Mais uma vez, lá dentro como cá fora, não é? Criar relação é estar presente. E, portanto, se começas a falhar e eles estão a contar e depois não vais por isto, não vais por aquilo, quer dizer, não consegues criar relação e a pessoa também não consegue confiar em ti, não consegue estar bem à tua beira. Eles estão sempre a contar, não é, com a nossa presença e o facto de falharmos, sim, também é triste para eles porque eles estão cheios de pessoas que falham, pois. não é? A começar pela família, muitos deles, quando vão para ali. E nós temos a noção de que temos que estar, não é? Que temos que dizer que com a nossa presença também é uma forma de lhes mostrarmos que acreditamos neles, não é? Que estamos ali porque achamos que eles merecem porque merecem, não é? Todos têm uma segunda oportunidade. Há uma coisa que eles veem muito em nós e nós também fazemos questão de dizer isso, é que vemos em qualquer um dos reclusos, e isso é um dos fundamentos da pastoral penitenciária, vemos em qualquer um dos reclusos muito além do seu crime, porque um homem é muito além de um crime que cometeu, não é? O crime faz parte da vida, é um momento da vida, mas a vida deles é muito para além disso. E nós temos que acreditar que aquele homem, que aquela mulher tem capacidade de se regenerar, de cometer um erro do qual se querem erguer e que vão conseguir. E por isso tem que ter pessoas que acreditam neles, não é? Porque se os abandonam, vão reerguer-se para onde e para quê? Mas Para isso é quem? o mais difícil da história, é levar-lhes essa esperança, porque eles, quando chegam cá fora, o mundo é muito hostil e é muito mais fácil depois recaírem, regressarem lá dentro e ainda é pior quando é assim. Como é que vocês conseguem falar de esperança, dar-lhes essa esperança? Quando digo falar, é dar-lhes esse sentido de esperança, de sentido para a vida, porque a liberdade está ali já à entrada da porta, é só lá chegar, mas não é só assim, não é só a chegar, não é? Sim, a esperança de facto é uma palavra difícil lá dentro, não é? E eu acreditar que a vida vai ser diferente saindo, fazemos-los ver que não vai ser fácil, claro que não vai, quer dizer, não é fácil arranjar emprego para qualquer pessoa cá fora, nem casa, nem renda barata, nem, para nenhum de nós. Portanto, eles têm essa noção de que saindo daqui, saindo dali, vai ser difícil cá fora. Mas a agravar isso tudo, têm o carimbo de ex-recluso, não é? Num currículo em que vais a uma entrevista de emprego e te perguntam onde é que estiveste os últimos 5 anos, os últimos 7, os últimos 15. Estive preso. Pronto, então depois a gente liga. E não ligam, quer dizer, eles têm noção que são postos de lado, eles sabem isso, e por isso a taxa de reincidência é tão alta em Portugal, porque
por norma, a vida do crime volta a ser a única solução, não é? Para crimes, pronto, sistemáticos, como é a maior parte dos crimes das nossas cadeias, estão ligados ao consumo de droga. Portanto, depois voltam para o mesmo meio, para o mesmo bairro, para as mesmas tentações, para as mesmas pessoas a puxá-los. É difícil, claro que é difícil, mas a mensagem de esperança é sempre a mensagem de Jesus, não é outra. Aquela que nós levamos é aquela em que nós acreditamos e fazemos-los ver que Jesus vai com eles ao colo e que está com eles e que vai estar sempre do lado deles. E nós também, quando saem, também tentamos, dentro do possível, dar algum apoio e estar presentes e que podem contar sempre connosco. Eles sabem isso. Mas é fácil falar de Jesus ou há alguma resistência? Não, por norma, os que nos procuram, não é? Como eu disse, também já são aqueles que já têm alguma abertura a Jesus. Depois eles identificam-se muito com a história de Jesus, não é? Com o facto de Jesus ter estado preso, ter sido maltratado, vilipendiado, crucificado injustamente. Portanto, não é difícil, não é? As primeiras comunidades de que também falamos, que também estiveram presos, vários, e portanto eles identificam-se muito com isso. Identificam-se muito com Jesus, porque Jesus estava do lado dos marginalizados, não é? Acreditava na tal segunda oportunidade para todos, no arrependimento, era a esses que ele estendia a mão, ele fala inclusive dos presos. Portanto, é uma mensagem que eles recebem bem, que eles acolhem bem no coração. Hoje, na partilha que fazeis e que eles fazem convosco, há a sensação de que eles estão muito sozinhos, que as famílias estão muito longe deles, ou a maioria pode contar com a família? Muitos deles têm a família longe. Por exemplo, nas nossas cadeias, tanto homens como mulheres, começa logo por haver bastantes estrangeiros. Né? Portanto, eles estão completamente sozinhos. Muitas vezes, por exemplo, no caso das mulheres, há bastantes correios de droga, né? Que vêm dos países de Colômbia, Venezuela, esse tipo de coisas. Portanto, são apanhadas aqui, ficam completamente sozinhas. Homens também, muitas vezes também são deixados. Têm o apoio, quase sempre as mães, não é? As mães são aquelas que vão ficando sempre, ouve-se muito falar das visitas das mães, já mulheres, maridos, filhos, nem sempre. Muitas vezes são deixados de lado, eles têm essa noção. Pois muitas vezes, alguns deles, por exemplo, os filhos, nem sabem que eles estão presos, não é? A outra parte da família diz, o pai foi viajar, o pai está a trabalhar fora, o pai está não sei o quê, para não ter de sujeitar também filhos a viverem com esse rótulo de ter o pai ou a mãe preso, muitas vezes nem sabem. Mas nota-se que às vezes eles próprios dizem, não é? Eles sentem, não é? Sentem ausência. Certo, e eles dizem que indo presos é quando sabem quem são os amigos, porque a maior parte, mesmo alguns deles, por exemplo, na Polícia Judiciária, que são reclusos, pronto, de um nível até superior, já com outra formação, com tudo, e são deixados na mesma, muitas vezes, por mulheres, pelos filhos, sim, não vão visitá-los. Isso é uma parte muito dolorosa que eles dizem. Indo preso, percebemos quem é que eram os nossos amigos e quem não eram, porque há pessoas que... Pois era isso que te perguntava, qual a tua experiência como mulher, como pessoa já com alguma experiência também na área da visita, mas sobretudo como mulher, sentes que muitas vezes esse abandono acontece por vergonha ou é mesmo por falta de amor, já não havia uma relação muito segura entre eles? Deve ser um misto dos dois, não é? Eu nunca falei com ninguém do lado de fora para tentar perceber exatamente isso. Mas muitas vezes, e isso também depende muito do tipo de crime, não é? Claro. Há crimes que claramente a família nunca perdoa e não aceita. Aliás, como a sociedade em geral, não é? Alguns crimes nem os próprios reclusos entre eles aceitam. Era isso que te perguntaria, os próprios não se perdoam muitas vezes, não é? Sim. Uns aos outros até, portanto, há aulas até separadas para alguns tipos de crimes, mesmo entre eles, não é? Como nós e como as famílias, há uns que são postos de lado para sempre, e não há hipótese
de regeneração ali entre eles. Mas sim, muitas vezes também é a vergonha, lá está, dependendo também do estrato social, há ali crimes que as pessoas ficam completamente envergonhadas e que envergonham. Aliás, eles próprios dizem, eu lembro perfeitamente de numa das reuniões, uma reclusa dizer, eu mereço estar aqui, nem pelo crime, nem é tanto pelo crime que eu fiz, que não foi assim tão grave, mas pela vergonha que eu causei à minha família. Eu mereço estar presa. Ela nunca nos disse o que era, nós nem nunca perguntamos, é uma pergunta que nunca fazemos. E ela disse isso. Eu mereço estar aqui pela vergonha que causei à minha família. Mas uma coisa que eu acho interessante é que muitas vezes, quer dizer, eu pelo menos já visitei uma cadeia, não interessa agora aonde, e poucos presos que estiveram a escutar um testemunho de vida, a maioria deles quiseram partilhar os crimes que praticaram. Eu achei aquilo muito esquisito, porque pensava que eles não queriam partilhar com os estranhos porque é que eles estavam. E estranhamente partilharam, choraram, outros disseram que não estavam arrependidos, outros disseram que estavam, mas que se voltasse a ter que lidar com a situação, se calhar voltava a repetir-se uma história. Eles eram muito conscientes daquilo que lhes acontecia e que podia acontecer, eles tinham essa consciência. Sim. E uma das coisas que eles partilharam comigo, e eu acho que também deves ter essa experiência, é que alguns deles preferem estar lá dentro do que estar fora. Sentem-se mais seguros. Sim. E alguns, por exemplo, eu tive um que me disse que ainda bem que eu fui preso, porque senão não parava a espiral em que eu estava na minha vida. Foi a única maneira de eu parar e tomar consciência, porque ia muito mais por aí abaixo até ao fundo. Sim, eles têm. Hoje eu vou-te fazer uma pergunta muito difícil. Para mim é difícil, era difícil responder, porque eu ti queria que tu seja. O que achas que poderia mudar em termos de sociedade, em termos de sistema, em termos de que é, para que os reclusos, depois de cumprirem as suas penas, justo e injustamente, porque isto, a justiça é vale o que vale, Claro. tivessem mais oportunidade de se reintegrarem, de serem aceitos na sociedade. O que é que há qualquer coisa aqui que falta, que não sei o que é. É capaz de tu perceber o que é que falta para que esta coisa aconteça, de que uma pessoa que já cumpriu a sua pena, não interessa agora se cumpriu muito ou se cumpriu pouco, cumpriu o que foi determinado, não é? Possa ser aceito cá fora como um homem, como uma pessoa regenerada, com vontade de reconstruir a vida. Há uma coisa que é fundamental, que é nós percebemos que o recluso, a pessoa está presa, está posta fora da sociedade, está privada da sua liberdade, mas não pode estar privada da sua dignidade. E está. Muitas vezes está. Na maneira como as prisões estão concebidas hoje em dia, está. E eu não acredito nós não acreditamos enquanto grupo, tenho a certeza que falo pelo nosso grupo todo, não acreditamos na prisão na forma como ela está agora, em que as pessoas abrem-se um portão, enfia-se a pessoa lá para dentro, 5, 10, 15, 20 anos, ok, tem os precários, tem os que têm liberdades condicionais, os que têm. No fim do tempo, abre-se a porta, empurra-se a pessoa, adeus, boa tarde. Muitas vezes com um saquinho com as cuecas na mão e a pessoa fica ali na paragem do autocarro que nem €1 tem para apanhar o autocarro e se ir embora. Que isto é autêntico. Reinserção feita ali dentro lá, muito pouca. Trabalho psicológico, psiquiátrico, de que a maior parte deles precisam, há feito ali dentro, muito pouco. Regenerar a pessoa, tentar-lhe dar qualificações, fazê-la acreditar na sua vida, tentar mudar o seu chip interior. É um trabalho que não é feito. Abre-se a porta à pessoa e ela vai-se embora igual ou pior, com todos os rancores e ódios que traz do lado de dentro do tempo que ele ou ainda pior, porque... Sim, é isso. Isso é um trabalho que, a nível institucional, tem que ser feito, apostar-se na regeneração da pessoa, acreditar nisso, porque nós temos penas, apesar de tudo, comparadas com outros países, relativamente pequenas.
a maior pena possível é 25 anos, e é raríssima a pessoa que lá fica aos 25 anos, depois com as medidas intermédias que há, não é? Com as liberdades condicionais, com isso, Sim, com as sim, pulseiras eletrónicas. Portanto, as pessoas estarem presas 10, 15 anos da sua vida, este tempo tem que ser bem aproveitado, tem que ser aproveitado para ela se regenerar, para sair de facto uma pessoa nova, para sair reconstruída a partir de dentro. Porque é isto que lhes faltou cá fora, alguém que acreditasse nelas, que lhes fizesse ver que era possível outro caminho. Isso por um lado. Depois de saírem, é preciso que a consciência de todos nós cá fora mude um bocadinho. E é um trabalho que nós na Pastoral Penitenciária queremos começar a apostar. Faz parte da estrutura da Pastoral Penitenciária a prevenção, o apoio ao recluso no tempo de reclusão e a saída dele. E na prevenção, queremos muito começar a apostar no ir falar às escolas, no ir falar às paróquias, no ir falar aos grupos de jovens, sensibilizar as pessoas para esta realidade. E o depois, tentar falar com as empresas, tentar fazer perceber às pessoas que é possível esta oportunidade, que é possível dar outra oportunidade às pessoas. Porque eu ainda não há muito tempo estive num grupo de pessoas cristãs, católicas, romanas, que vão à igreja e que me disseram, mas vocês vão lá minorar o sofrimento? Eles estão lá porque merecem sofrer. E ia-te perguntar isso, sabes? Ia-te perguntar isso. Dizem isso e acreditam nisto. Como é que alguém pode depois abrir os braços ao recluso? Não pode. Mas o que é esse conceito de merece sofrer? Eu nem sequer entendo o que é isso. Luís, mas uma das coisas que a mim mete impressão, e eu não sei se estou a ser razoável no que vou dizer, não achas que quem cumpre pena não devia ficar com um registro criminal para sempre atrás dele, para onde é que vai, tem aquele registro, perseguiu, nem que vá para um sítio muito longe, está-se marcado. Não achas que não devia ficar assim uma coisa tão exposta que toda a gente soubesse que a pessoa esteve presa, que a pessoa cumpriu uma pena? Porque se cumpriu, acabou, não é? Sim, é isso. É uma dívida, é como tu pagares, é como tu teres uma dívida e depois pagares essa dívida e ficares na testa sempre com a cara de devedor, não é? Sim, Ou sim, tu, não sim. é? Ou tu já teres mentido ou teres enganado alguém e ficares toda a vida com o rótulo de mentiroso e de enganador ou de traidor. Então, qual é a necessidade de um preço trazer sempre esse registro atrás? Porque Sim, é uma tatuagem. Estar na cadeia é uma tatuagem na testa para o resto da vida. eu não encontro razões para isso, porque se o facto de ter estado preso, trazer esse carinho com ele, não ajuda a libertar-se, porque tem sempre aquele estigma com ele. Sim, isso só pode aumentar também os rancores que já traz lá de dentro, não é? As dores, o tempo que esteve lá a acumular aquela mágoa, tudo isso, não é? Eu lembro perfeitamente, eu sou uma grande admiradora do Nelson Mandela, não é? Com todos os Eu, 27 anos que ele esteve preso e como ele enfrentou isso com tanta dignidade, mesmo na sua saída, sem ódios, sem rancores. Ele dizia, eu percebi se no dia que eu saísse da cadeia, se eu trouxesse esses ódios e esses rancores cá para fora, eu ia continuar preso. Eu ia continuar preso e não ia poder gozar a minha liberdade plena. E o que acontece com a maior parte deles é isso. Porque constantemente lhes estão a lembrar que eles estiveram presos em todo o lado, não é? Numa procura de emprego, a própria família muitas vezes lhe atira isso à cara, não, os amigos, quer dizer, não há uma hipótese deles seguirem em frente, não é? E nisso o sistema tem muito trabalho a fazer. A reinserção é uma palavra muito bonita, mas com muita pouca prática. mas já se falou nisso há tantos anos e não se vê progressos. Não. É uma coisa estranha, não é? Sim, é estranho e é triste, porque nós vemos vários países, os Estados Unidos tem os países nórdicos que estão a fechar cadeias por falta de reclusos, têm programas de regeneração, não é? A chamada justiça restaurativa, têm programas maravilhosos em que os guardas prisionais são incluídos, em que diretores de cadeia, reclusos de longa duração, como sabemos nos Estados Unidos há prisões perpétuas, não é? Em que encontram sentido para a sua vida, vivem dentro da cadeia, mas conseguem dar o seu exemplo de vida, regenerar jovens que saem de lá novos, com programas com psicoterapias, com desporto,
em que saem de facto pessoas novas. Há programas maravilhosos que podiam, nem precisávamos de inventar muito, bastava ir copiar a outros países, não é preciso puxar muito pela imaginação, mas era ter vontade de apostar nessa faixa. Infelizmente não se tem. Não se tem. Quem é que se ouve falar de cadeias hoje em dia? Uhum. Não é? A gente vê um telejornal, lê jornais, vê revistas. Quem fala de cadeias, não é? Não se fala. Quando se fala em filmes que não é a realidade, não é? Pois, É ficção. aqueles romanceados, sim, nada. E daqui fala-se muito pouco, não é? Fecha-se ali as pessoas, estão ali arrumadinhas, não é preocupação nossa. Nós esquecemos que ao fim desses 10, 15, alguns muito menos, 2, 3, 4 anos, eles vão voltar para o meio de nós, não é? Vão viver no teu bairro, no meu, vão nas escolas dos nossos filhos, na nossa sociedade. Portanto, até por isso, mais que não fosse, teríamos todo o interesse em que eles fossem pessoas novas, não é? Pessoas restauradas, mas E já lidei com presos, pelo menos dois, que estiveram presos em Passos de Ferreira. E eles vinham cá para Ferreira por consumo de droga, por tráfico de droga, e estavam presos constantemente. Eu acho que eles passavam mais tempo lá dentro do que cá fora. E eles eram, um deles, por tudo que era o que eu conhecia melhor, era uma excelente pessoa. Era tão boa pessoa que eu acho que era por ele ser boa pessoa que as coisas aconteciam, porque eu era muito fácil de ser enganado. pois, E eu era das pessoas que melhor me aceitava, que melhor queria que eu tivesse condições para melhorar a minha vida, para me integrar, essas coisas todas. E dá-me pena, porque eu queria que isso acontecesse comigo, mas não conseguia que isso acontecesse comigo. A cada passo que estava meses sem cá vir, depois vinha, este dentro. E olha, mas porquê? Eu nem eu sei. Eu não consigo. Há qualquer coisa que não me deixa. E eu disse, mas tu tens pais que te aceitam, que te querem. Pois, mas não tenho o resto. Mas eu próprio nem sabia o que era o resto, era muita coisa. sim. E agora não sei, acho que outra já morreu, porque com a falta de informação que tenho, acho que morreu. Mas a impressão que eu tenho hoje é que essas pessoas que entram dentro, uma vez, duas, três, acabam por perder o sentido de que a liberdade está ao alcance e acabam por não conseguir agarrar-se a nada para lutar. Porque passam-se meses, anos, e quando chegam cá fora, a realidade já é outra. Claro. Nunca foi melhor, se calhar. E a família cresceu, os filhos cresceram, a mulher às tantas, ou o marido, não olha para ele ou para ela da mesma maneira. Foi Muitos nem ficam à complicado. espera. Sim, sim, isso, já estão à espera. Mas, isso é uma coisa que me impressiona imenso, porque assim, e isto agora é muito radical, vou dizer. Nós estamos aqui a dizer que os nossos irmãos reclusos, têm direito a tudo depois de cumprir a pena, depois de terem realmente pago não é por aquilo que fizeram, mas por aquilo que a justiça os condenou, não é? Porque isso é sempre muito subjetivo. Mas, no nosso caso, quantas vezes uma pessoa diz, eu detesto saber que há pessoas presas, não havia de haver cadeias. As cadeias não deviam de existir. Mas, se por acaso alguém lhes mata o filho, lhes mata o marido ou a mulher, eles dizem logo, nunca mais havia de ser lá, havia de ser preso, esse o apanhava até o matava. Isto é estranho, quer dizer, se acontece comigo, eu não perdoo, mas se for com os outros, eles já não haviam de estar presos. Pois, isso não é só em relação aos reclusos, não é? Muitas vezes nós somos assim em relação a muita coisa, não é? Quando é Claro. reclusos é diferente. É assim, enquanto voluntariado prisional, nós temos a noção de que há crimes que é evidente que as pessoas têm que ser afastadas da sociedade, algumas delas se calhar nunca são capazes de viver em sociedade, nunca foram, não interessa todos os seus antecedentes, familiares ou não, porque geralmente são de facto uma desgraça e o crime
muitas vezes é consequência de uma vida miserável, não é? Mas independentemente disso, que não importa, há pessoas que de facto têm que ser afastadas da sociedade por algum tempo. O que nós falamos é desse tempo ser devidamente aproveitado, não é? Como falávamos antes. E depois nós, enquanto cristãos, temos temos que ter, é-nos exigido que tenhamos a capacidade de perdoar naquilo que a palavra implica no seu todo, não é? Que é perdoar, doar a vida infinitamente. É o que a palavra significa. E é o que Jesus fez sempre. E é o que fez o Papa João Paulo II, que foi visitar o homem que o tentou matar. Não é? E que foi vê-lo à cadeia. Portanto, esta capacidade será para ti, será para mim? Se calhar não. Será para todos? Se calhar não. Mas tem que ser aquilo que nós almejamos, é aquilo que nós queremos alcançar. Utopicamente ou não, temos que ter esta capacidade e fazer por tê-la. Fazer por tê-la. Até porque, para quem está preso, para quem está recluso, a maior liberdade que eles podem alcançar é conseguirem se perdoar a eles próprios e sentir que foram perdoados por aqueles que são queridos. Essa, se calhar, é a maior liberdade que eles conseguem alcançar. Mais do que serem libertos, do que cumprirem a pena e virem cá para fora, é sentirem lá dentro que já estão perdoados. Sim, sim. É isso que acontece um bocado. E nesses programas de que eu te falava há pouco, da justiça restaurativa, há um desses programas nos Estados Unidos maravilhoso que põe o agressor em contacto com a vítima, se ela ainda for viva, ou em casos de assassinato, põe-no em contacto com família. E há pais e mães que aceitam encontrar-se, por exemplo, com o homem que lhes matou o filho. Isso é excelente, não é? E é um trabalho que é feito por psiquiatras maravilhosos, muitos deles em regime de voluntariado, porque quem fica cá fora nunca vai recuperar um filho por o homem estar preso 20 anos, não é? Vai sempre viver aquela dor, vai sempre viver aquele ódio. Também a essa pessoa faz mal, não é só a pessoa que está presa. A justiça restaurativa é para o recluso, mas é também para os familiares e para toda a gente que eles deixam a fugir, a sofrer cá fora, não é? Porque quando há um crime, quando uma pessoa é presa, não é só aquela pessoa que vai dentro de grades que é presa. A família vai presa junta, as vítimas ficam presas juntas, se estiverem vivas, se não fica a família das vítimas que morreram presas para sempre. Para sempre. Há uma dor, um ódio, um rancor que não leva a lado nenhum, que não deixa avançar. E, portanto, também este trabalho também com as famílias também é muito importante, porque sofre muita gente. Nunca foi tentado cá essa situação de pôr em contacto de vítima e agressor? Não, esse é de um programa que também há nos Estados Unidos. Eu hei de depois até mandar o vídeo que há desse programa. Há mais que um, e há também nos países nórdicos esses programas de pôr em contacto com as vítimas, e há pessoas que se sentiram tão libertas depois de não só os reclusos, claro, esses evidentemente, mas também as famílias das vítimas, que é uma coisa, as que aceitaram, que eventualmente não terão sido todas, mas que acabaram de fazer um processo para elas também tão importante, não é? Porque o importante de qualquer falha que nós temos na vida, não é preciso ser presa, porque todos nós, achei muito curioso quando te ouvia falar outro dia da tua história de vida, tu dizes, as minhas deficiências são evidentes, mas vocês todos têm as vossas deficiências, algumas interiores que ninguém vê. E é mesmo assim, as falhas também, todos nós temos tantas falhas que não nos levaram à prisão, mas se calhar podiam ter levado, não é? Qual de nós não passou o semáforo vermelho? Qual de nós não foi ao telemóvel a conduzir? Qual de nós não foi a mandar mensagens no telemóvel? Em qualquer momento nós podíamos ter sido presos em tantos momentos, não é? Portanto, e o falhar é só esta diferença entre a expectativa que tu tinhas e a realidade. Isso é na vida de todos nós. Claro. E essa metáfora, passar os nossos momentos, pode ser uma metáfora, porque o crime é passar os nossos momentos. Quer dizer, estás do lado de cá, passas ao lado de lá, és criminoso. Claro, num instante. O lado de lá é um passo só. Basta um passo. Só. Lígia, entretanto, há uma pergunta um bocado mais intimista
e que eu te quero pôr. Não sei se faço mal, mas vou arriscar. Tu és crescidinha, és dona de ti própria, do teu destino, segues uma fé cristã, quase que eu sei a resposta. Mas quando tu decidiste enverdar por este tipo de pastoral, qual foi a reação das tuas pessoas mais queridas? Pais, mais próximos, amigos? Não ficaram com receio do teu futuro? Olha, os meus pais vêm comigo à cadeia. Tanto o meu pai como a minha mãe. Pronto, eu sou filha única, fui criada, acho que estou na igreja há 44 anos, talvez um bocadinho antes, que já ia na barriga da minha mãe, e portanto nunca deixei de ir. E sempre fui educada neste serviço de partilha, desde pequenina, como filha única que era, tinha tudo e mais alguma coisa, e me educaram a ir a orfanatos, lavar parte dos meus brinquedos, parte das minhas roupas. Sempre me educaram a partilhar com os outros, sempre tiveram respeito pela diferença, sempre. Nunca ouvi discurso em minha casa contra sei lá, nem em comentários de telejornais de negros ou homossexuais, ou não sei. Nunca me lembro de ouvir os meus pais falar de pôr de lado nem presos, nunca nada disso. Sempre ouvi falar das obras de misericórdia, do dever que temos de amar todos por igual, estrangeiros, imigrantes. Fizemos sempre parte dos grupos da igreja que acolhiam todo o tipo de pessoas, portanto, não tiveram receio, tanto não tiveram que arrastei-os comigo e hoje são visitadores comigo também e com muito gosto, e com muito gosto. Eu pergunto isso porque às vezes nós cristãos somos os primeiros a pôr entraves a este tipo de pastorais, este e outros tipos de pastorais mais que não são tão habituais a ouvir falar, não é? Sim. Amigas e amigos e conhecidos, de facto, quando eu digo que vou à cadeia, toda a gente invariavelmente me diz: "Ai, não sei como é que consegues, é impossível, eu não era capaz, eu não era capaz." Ainda por cima hoje as televisões estão inundadas de crónicas criminais, não é? A toda a hora estamos a ver e aqueles comentadores de sofá, não é? A falar de todo o tipo de crimes e portanto agora está muito na moda. Ai, como é que é possível ir visitar pedófilos, como é que é possível homens que batem em mulheres e assassinos e não sei o quê. O homem que está lá, para já a maior parte deles, quando estamos com eles, como disse, nem sequer sabemos os crimes que eles cometeram. Mas mesmo os que sabemos, como é, por exemplo, no caso dos agressores sexuais, porque estão numa ala à parte, não é? Por serem maltratados pelos outros, portanto, esses sabemos, mas quando estamos lá não estamos a pensar nisso, nem nos interessa isso do crime, interessa-nos que está ali uma pessoa. A pessoa não criminosa, é a pessoa. É a pessoa, e é a pessoa que está a sofrer, e é a pessoa que está só ali naquele momento, que está desamparada, que precisa de apoio, é uma pessoa. Era aqueles que Jesus nos disse para levar ao colo quando precisam. Não faz para nós cabimento fazer essa distinção. Lígia, no fim de todo este tempo em que tu fazes a pastoral penitenciária, já houve momentos em que tu sentiste que tu e o grupo fizeram uma diferença para algum recurso? Sim, eles fazem-nos sentir isso muitas vezes. Eles dizem-nos muito isso, que sei lá, muitas vezes as mulheres até muito abraçam-nos a chorar e pegam-nos nas mãos, sobretudo em momentos muito difíceis na cadeia, como são o Dia da Mãe, né? O Natal, a Páscoa, pronto, mas sobretudo aqueles momentos assim mais de família, para elas difícil. Já tivemos alguns, esta foi a melhor missa da minha vida, disse-me uma vez uma, assim agarrada a mim. Dizem que faz muita diferença. Por exemplo, na Polícia Judiciária, eu lembro uma vez o meu pai estava a dar formação e estava a dizer, porque nós temos que ajudar-nos uns aos outros no dia a dia. Pronto, eu já desisti de mudar o mundo, o que eu quero é conseguir mexer
em pequenas coisas, tocar em pequenos jardins, para não é preciso mudar logo o mundo todo. E um deles disse, não diga isso, vocês virem aqui muda o nosso mundo todas as semanas. Aquilo comoveu-nos muito, porque nota-se que foi mesmo do coração. E nota-se que quando preparamos as celebrações com gosto, sobretudo as celebrações todas, não é? Mas as que fazemos de festa, a Páscoa, do Natal, tudo, que eles ficam muito agradecidos, muito emocionados. Não poder passar o Natal em casa é das coisas mais dolorosas, não é? E é um momento que eles nos agradecem muitíssimo nós irmos para lá, porque vamos para lá na véspera de Natal, vamos para lá no dia de Páscoa, quer dizer, são momentos que os tocam muito, mas mesmo no dia a dia, nas formações e tudo, eles sentem-se muito agradecidos, e demonstram e dizem-no constantemente. Sim, é uma coisa muito bonita. Luís, o nosso tempo está na reta final. Também não te quero prender perpetuamente. Quero ter a liberdade, e não é condicional, é incondicional, porque amanhã é dia de trabalho, e também porque este tipo de conversa é tão séria que esgota, cansa, e para mim é uma beleza poder partilhar isto, mas para ti que estás aí para ter uma coisa tão íntima, tão forte, exausta um bocado. Quase de certeza que muitos que nos estão a ouvir estão a perguntar: eu também queria poder fazer alguma coisa como a Lígia está a fazer, eu também queria ser assim. Qual é o primeiro passo que uma pessoa destas tem que fazer para tomar uma decisão destas, ou tentar tomar uma decisão? Pode fazer experiência e ou quando se entra tem que ter a certeza que se quer entrar. Há uma maneira de se comentar, de fazer um estágio para ver se é aquilo que quer. Neste momento do Covid é complicado as entradas sem ser aqueles que estão autorizados, não é? Pronto, claro, mas isto é um momento atípico. Fora isso, por norma, temos umas conversas previamente, não só nós os que já vamos à cadeia há mais tempo, como sobretudo com o nosso assistente espiritual. Fazemos também um retiro anual em que a pessoa que vê que pode querer entrar também deve fazer, da qual falamos da nossa realidade, temos algumas conversas. Pronto, algumas pessoas depois não avançam, e as que avançam, mesmo entrando, é como tudo na vida, só depois vivendo a realidade é que percebem se integram ou não é? Claro que isso é uma coisa que se diz como qualquer coisa e que depois de experimentar pode ser ou não gostar. Mas interiormente é preciso, para ser voluntário prisional, ter uma grande capacidade de adaptação, um grande espírito missionário, de comunhão fraterna, de disponibilidade de coração, uma grande vontade e generosidade, uma grande capacidade de escuta, porque este voluntariado não é um voluntariado de fazer coisas. Muitas vezes as pessoas vêm à espera de fazer isto e aquilo, e não é. Muitas vezes parece fácil, mas é o mais difícil, que é darmos do nosso tempo, é o escutar, é o estar só ali. Às vezes não é fazer nada, às vezes até é o estar em silêncio, que é uma coisa que até entre nós, amigos, familiares, às vezes é difícil. Às vezes é o estar em silêncio, é só deixar a pessoa falar, ou deixar a pessoa chorar, ou deixar a pessoa só estar. E, acima de tudo, ter uma grande capacidade de empatia, se pôr no lugar do outro, de perceber, eu podia estar ali, podia ser eu, podia ser o meu pai, podia ser o meu avô, podia ser a minha mãe, podia ser o meu irmão. Se a pessoa tiver esta capacidade e tiver esta vontade, pois encontra-nos aí nas redes sociais. Nós temos o Facebook da Unidade Pastoral, temos o contacto do Padre David, também está por aí. E quando fizermos o nosso próximo retiro, no reinício, né, agora, do ano pastoral,
Quem tiver essa vontade, depois pode abordar-nos e vamos conversando e vendo se era isso que realmente gostaria de fazer. Estamos sempre de portas abertas a novos elementos, só temos a ganhar. Luís, eu andei à procura na internet e não encontrei. Não achas que poderiam vocês, eu não fiz essa pergunta ao Padre David, podia ter feito, faço tanto, mas eu creio que se calhar vocês nunca foram disso, se foram, nunca puderam entrar. Não seria importante vocês publicamente, e agora que estávamos em confinamento e não é fácil, era vocês darem testemunho, fazerem online algumas, pronto, alguns programas em que dessem a conhecer à sociedade a vossa forma de estar relacionada com quem está preso, para ajudar a sensibilizar a comunidade, a sociedade para esta realidade. Nunca vos passou pela cabeça fazer uma coisa destas, uma vez que nós falamos muito, pronto, agora o tempo que estivemos, nós estamos reunindo sempre online, não é? Falávamos muito de preparar agora aquilo que eu te falava há pouco da parte preventiva da pastoral penitenciária, não é? Que tem a ver, de facto, com o irmos ao encontro das pessoas, falar desta realidade das cadeias, sensibilizá-las para isso, agora que retomamos, ir às comunidades, ir às escolas, ir a grupos de catequese, grupos de jovens, não é? Falar um bocadinho sobre isto. Assim, por acaso, online nunca nos passou, nem sei que canal poderíamos ter para, de que forma chegar às pessoas, se calhar, mas poderia ser uma hipótese. No vosso Facebook, no YouTube, se calhar terem. Há tanta coisa. O Papa Francisco diz que os meios sociais, as redes sociais, são agora o grande meio de evangelização. Sim, nós temos o Facebook. Era uma maneira de vocês darem contributo a nós que estamos mais a oeste do paraíso, de começarmos a ouvir falar e a perceber melhor de uma realidade que nos passa ao lado. Tentem falar sobre isso, a ver qual é a hipótese, qual é a sensibilidade para tornar a sociedade mais sensível a estas questões. Vamos a este desafio. A tua missão neste momento é fazer chegar desafio a vocês. Eu gostei muito de ter tido aqui a tua partilha, foi muitíssimo boa para mim e creio que vai ser muito boa para quem nos vai ouvir. Confesso-te que aprendi muita coisa, outras aperfeiçoei algum conhecimento que já tinha. Vou-te deixar agora realmente ir e olha, só te desejo que tenhas sempre uma vontade grande de ser livre, de poderes continuar a levar este sentimento de liberdade, de esperança, de sentido a quem muitas vezes não tem quem lhe dê sentido. Muito obrigada. Eu é que agradeço por teres dado esta oportunidade de dar a conhecer um bocadinho esta realidade escondida, esta periferia, não é? Que é afinal uma das nossas preferidas, uma das preferidas do nosso Papa, as cadeias. E muito obrigada a todos os que possam ver, possam partilhar, possam questionar, possam pensar. Se houver alguém que fique a pensar de maneira diferente só por ouvir, nem que seja uma pessoa só, que possa às vezes um dia olhar para um recluso de uma maneira um bocadinho diferente, já valeu a pena. Obrigada. Obrigado, Elígia. Tudo bom para ti e para a vossa pastoral.